Há conversas que nos acompanham depois que terminam, não apenas pelo que foi dito, mas pela entrega de quem esteve ali por inteiro, no olhar, na escuta, no tempo dedicado. Alguns encontros voltam a acontecer, mas nunca do mesmo jeito. E é justamente isso que os torna ainda mais especiais. O convidado de hoje foi o primeiro a se sentar aqui. Foi com ele que a gente deu os primeiros passos nesse espaço chamado Começo de Conversa. E veja só como é bonito quando a vida dá voltas e nos traz de novo quem fez parte do nosso começo, agora num outro tempo, com outras histórias para contar. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Caratinga há muito tempo. Ele é filho do Sr. Domingos Ferreira e da Dona Maria Celeste Consuelo Ferreira, dois nomes que soam como bênção. É casado com a doutora Cláudia Folli e pai da Ana Beatriz e da Maria Fernanda. Um homem de livros e estradas, que encontra na leitura e nas viagens o contraponto sereno ao ofício rigoroso de julgar. São 58 anos de vida e muitos deles dedicados à justiça. Não saia daí, já já você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. A frase é clichê, mas é verdadeira. Tem gente que passa pela vida da gente e deixa marca. E tem gente que, além da marca, deixa uma referência. Hoje, no mês de aniversário de 9 anos da nossa emissora e também do nosso programa, a vida nos oferece esse presente bonito, a volta daquele que esteve no Começo de Conversa número 1, lá no início, quando tudo era semente. Ele retorna agora, depois de anos de trabalho firme, comprometido com a justiça, com a verdade e com o bem comum. Um homem que respeita o tempo das palavras e o peso das decisões. Um profissional que construiu uma sua trajetória com ética e sensibilidade. E que nunca se afastou da essência humana do que é julgar, escutar, ponderar e decidir com justiça. Eu estou falando do juiz de direito titular da 2ª Vara Civil de Caratinga e juiz eleitoral da 72ª Zona Eleitoral, doutor Alexandre Ferreira. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui de novo. O prazer é meu e é sempre bom voltar aqui a essa casa, né? Casa que a UNEC, né, eu considero como todo um conjunto, que as minhas meninas aqui estudaram por longos e longos anos, né? Então eu fico feliz em estar podendo retornar aqui nessa comemoração aqui de 9 anos do seu programa. Bacana. 9 anos. O nosso programa foi ao ar no dia 21 de setembro de 2016. O senhor estreou o programa e o início das atividades da UNEC TV. Bacana demais, muito bom marcante mesmo ter aqui. 9 anos é uma história. E quando a gente pensa em que a tecnologia, ela acontece diariamente, muda tudo, né? Em 9 anos, especificamente, pegando a questão da justiça, por exemplo, o que o senhor vê de mudança de 2016 até hoje, aqui na região, em Caratinga? Bem, eu pretendo até fazer um pouco de uma pequena retrospectiva, né? Quando eu entrei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais como juiz, no ano de 2000, a gente já tinha computador, mas era basicamente tudo com papel. O processo era o processo físico. Então, eu me lembro que as salas eram abarrotadas de processos, volumes e mais volumes. E o tempo foi passando, a informatização foi melhorando e o tribunal instituiu aquilo que a gente hoje chama de processo eletrônico, que é o sistema do PJE, Processo Judicial Eletrônico. E isso começou para a gente aqui, salvo engano, em 2015. O tribunal começou a implantar e hoje a gente realmente não sabe viver mais sem o processo eletrônico. O processo físico virou coisa do passado, nós ainda temos alguns processos físicos no arquivo, mas hoje tudo é eletrônico e é uma evolução que só trouxe benefícios para o Poder Judiciário e também para a população, porque o processo ficou muito mais rápido, muito mais fácil. Hoje, por exemplo, se o senhor tem um processo, o senhor da casa do senhor consegue acessar esse processo, ver o que está acontecendo nele, ver se o juiz está rápido ou devagar,
na movimentação dos processos, o senhor consegue acompanhar o trabalho do advogado, tudo isso da casa do senhor. Claro que o advogado tem essa mesma coisa, ele não precisa mais ir ao processo protocolar uma petição. Ele, do escritório dele ou da casa, ele já protocola essa petição e já vai direto para o juiz. Eram muitas idas e vindas ao fórum, né? Sim. E muito papel, né, doutor? Antes o fórum vivia abarrotado de pessoas, eram filas, porque eram muitos processos, a quantidade de servidores não era suficiente, então tinha fila. Realmente a gente tinha que entregar uma senha para atender a pessoa, como é que era antigamente. E hoje não. Hoje, se você entra no fórum, muito poucas pessoas, na área civil em particular. No andar da vara criminal ainda tem muito movimento de pessoas por conta das audiências. Mas o segundo andar, que é o juizado especial, também tem poucas pessoas, e o primeiro andar, né, que é a recepção, sempre tem gente passando. Mas hoje o fórum, comparado antigamente, tem muito menos pessoas circulando no interior do fórum. Na pandemia, nós professores tivemos uma dificuldade danada, porque assim, a aula precisava ser dada e nós não tínhamos quase que pouco ou nenhum envolvimento com a aula online. Então, se acostumar na sala de aula, presença, pincel, quadro, tivemos que aprender a fazer isso. Para a justiça, certamente já foi mais facilitado, vocês já estavam mais inteirados nesse trabalho eletrônico aí. Sim, sim. Hoje a gente tem o EAD, muita aula virtual, e nós também temos muitas audiências. Eu diria até que a maior parte delas são realizadas de forma virtual. E na pandemia elas aconteceram, então? Sim, aumentou, foi uma necessidade, e vimos que isso tinha que se tornar uma realidade, porque poderia facilitar a vida dos advogados, que não precisariam se deslocar de outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Manhuaçu, Governador Valadares. Eles poderiam ficar no escritório deles, nas respectivas cidades. A parte que tivesse que ser ouvida, ela poderia permanecer no trabalho dela, não precisaria se deslocar. Claro, teria apenas que ficar num lugar um pouco mais tranquilo para o ambiente, né, favorecer a comunicação. Mas ela não precisaria se deslocar, poderia ficar no escritório, não perderia dia de trabalho. Então, hoje, muitas audiências são realizadas de forma virtual. E é engraçado porque a gente faz com pessoas, pedreiros trabalhando na obra, professores que vão para a sala dos professores, param a aula alguns minutos para prestar algum depoimento. Já teve pessoas que eu já entrevistei, a internet era muito boa, estava viajando nos Estados Unidos, estava de carro numa rodovia e eu conversei com ele dentro do carro, se deslocando com a internet perfeitamente. Então isso facilita muito, isso é uma evolução que eu acredito que vai ficar e não tem mais retorno, esse acesso. E uma outra coisa, hoje, se o advogado está em São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outro lugar e ele quer conversar com o juiz, é só ele ligar, agendar, e eu também converso com ele virtualmente do local que ele tiver, sem a necessidade dele se deslocar aqui. Ou seja, a internet, a informática, né, tudo isso trouxe para a gente um benefício muito grande, porque isso terminou, não é, com que o processo fosse lento, manual, e passasse a ser virtual e muito mais rápido. Tanto que hoje, lá na segunda vara civil, por exemplo, um processo de indenização contra banco, hoje ele demora em torno de 4, 5 meses, no máximo, sendo que antigamente um processo como esse poderia demorar até 3 anos, por conta da necessidade de citar, mandar um mandado, um AR que vai para São Paulo, para a matriz do banco, esse AR tinha que voltar para cá, tinha que ser juntado no processo, depois tinha que fazer outras intimações também com o oficial de justiça, por carta, e tudo isso demandando um tempo muito grande. Hoje um banco grande, que já está cadastrado no Tribunal de Justiça, ele é citado virtualmente, e isso é citado em coisa de 3, 4 dias. E aí já começa a correr o prazo dele para contestar. E isso agiliza demais o processo. O trabalho do juiz
Com o processo em si ainda continua mesmo, né? Porque tem que ler aquela infinidade de páginas, porque chega eletronicamente, mas chega, né? Sim, chega, tem que ler. Mas o processo também ficou muito mais rápido. Facilitou para o advogado, facilitou para a parte. Consulta, mas antes o juiz tinha um tempo. Ele dava uma decisão no processo, ele tinha um tempo para esse processo voltar. Hoje, com 5 dias, às vezes 48 horas, o processo já volta para um novo exame. Há 9 anos eu me lembro que nós tínhamos, e foi nós que estamos conversando com o senhor, com o doutor Consuelo, com outros juízes a gente conversando, era um excesso de trabalho muito grande na comarca com menos juízes. Hoje isso já está equacionado, quer dizer? Sim. Professor Eugênio, hoje a gente está tendo um aumento, um incremento das demandas muito grande. É mesmo? Muito grande. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, na época do processo físico, a gente tinha uma distribuição mensal de 100, 110 processos, em média. 100, 110. Hoje, a média de distribuição de processos é de 300, 320 por mês, sendo que hoje nós somos mais juízes. Então, aumentou muito a distribuição dos processos e isso sobrecarrega demais os juízes. Então, eu diria que, mesmo com o processo eletrônico, mesmo com o processo virtual, a gente ainda continua tendo que fazer a mesma coisa, de ler, de olhar, de analisar, de fazer um trabalho que muitas vezes a inteligência artificial ainda não consegue substituir em algumas coisas. Até porque muito da inteligência artificial são os prompts que a gente coloca e direciona, não é, a leitura que essa inteligência artificial vai fazer do processo. Então, infelizmente, a informatização é boa, foi positiva, mas ainda não substituiu aquela leitura individualizada, aquela análise pormenorizada, para se chegar a uma conclusão que eu poderia até falar, literalmente, uma conclusão mais humana, para que a justiça possa ser feita com um viés pessoal, um viés humano, e não meramente artificial. Quando a gente fala no aumento da demanda, a gente pode pensar que, além, claro, da situação toda que faz com que as demandas surjam, o cidadão aprendeu mais a procurar justiça, ele está com uma acessibilidade mais fácil, ele aprendeu a usar, ou isso acabou caindo no lugar comum, tudo entra na justiça? Eu diria que foi uma coisa muito positiva. Esse aumento, ele não veio acompanhado de digamos assim, de uma melhora das condições de trabalho, com contratação de mais servidores, concurso para mais juízes. Mas esse incremento, ele é muito saudável, muito positivo, porque pessoas que não tinham condições de se socorrer, de buscar o seu direito, agora estão vindo para cá e estão pleiteando indenizações, descontos indevidos em banco, está pleiteando Maria da Penha porque foi agredido pelo companheiro ou pelo marido, que antes tinha medo disso. Então, muitos direitos que antes ficavam relegados, que não chegavam ao Poder Judiciário, hoje estão chegando. Eu vejo isso como uma coisa muito positiva e como uma evolução, para que pessoas possam e tenham a confiança de chegar no Poder Judiciário. Opa, eu tenho um direito que está sendo aqui prejudicado e eu vou ao Poder Judiciário poder me socorrer. E ele pode fazer isso de várias formas. Ele pode ir, de repente, ao juizado especial, sem necessidade de advogado, vai ser atendido por servidores do juizado especial que vão redigir para ele uma petição para o juiz do juizado, e aí tem-se início um processo. Ele pode ir na Defensoria Pública de Caratinga, que, por sinal, é uma defensoria muito boa, com defensores altamente qualificados. A Defensoria Pública tem algumas restrições de atendimento a pessoas que são carentes e algumas demandas a Defensoria Pública também não atua. Mas, na maior parte delas, a Defensoria é atuante, repito, com excelentes defensores e é gratuita. Fica, inclusive, no fórum, aqui no 5º andar. As pessoas podem ir lá, pedir para
agendar uma consulta para ver se eles conseguem pegar o processo, mas é gratuito. Ou então a terceira opção é a pessoa contratar um advogado particular e ajuizar a demanda dele. Bacana. Então, vou fazer um rápido intervalo, você não sai daí, bate-papo sensacional, estamos conversando com o juiz de direito, doutor Alexandre Ferreira. É já já. Olá, estamos de volta, agora com o segundo bloco do Começo de Conversa especial de hoje, recebendo aqui o juiz de direito, doutor Alexandre Ferreira. Doutor, o senhor recentemente foi homenageado pela OAB pelos seus 24 anos de magistratura. Conta para nós como é que foi isso. Certamente foi um momento especial para o senhor. Sim, eu tenho um apreço muito grande pela subseção aqui da OAB de Caratinga. O presidente atual, o Dr. Samuel, o vice-presidente, o Dr. Adir, com quem eu tenho já um relacionamento de longa data com eles, né? E quando eu entrei no tribunal em 13 de novembro do ano de 2000 e vim para cá, eu sempre procurei manter um ótimo relacionamento com a OAB, até porque eu tinha vindo da advocacia, eu fui advogado durante 6 anos e meio. Então eu já tinha uma noção dos problemas, da dificuldade de ser advogado, e como magistrado eu sempre procurei ter um bom relacionamento com a advocacia. E fui carregando isso ao longo dos anos. E eu acho que descobriram que eu iria fazer 24 anos de magistratura no ano passado, e aí resolveram me homenagear. Foi uma homenagem muito bacana, né, que toca o coração pelo carinho, né, que os advogados têm pelo meu trabalho, pela minha pessoa. E é bom esse relacionamento, né? Eu sei que o senhor prepara, não sei se, acho que anualmente, um relatório para a OAB mostrando o andamento dos processos da vara. Isso é importante, né? Porque facilita e mostra também como é que está funcionando, né, o trabalho. Sim. Eu tenho esse hábito de fazer um relatóriozinho simples, demonstrando quantos processos foram distribuídos ao longo do ano, quantas sentenças foram prolatadas, audiências e quantos processos nós conseguimos dar por encerrado. A gente fala que e mandar para o arquivo. São aqueles processos que não se mexe mais, porque já foi tudo solucionado. Como uma forma de dar uma satisfação para a OAB. Mas eu entendo que para os advogados, eles observam isso já diariamente, quando eles veem que o processo está andando, a audiência está marcada, a sentença foi proferida dentro do prazo e que não tem nada parado no processo. Eles brincam, né, e aí eu vou até reproduzir a fala do Dr. Samuel, né, que o objetivo do advogado, claro, é sempre ganhar um processo e obter o alvará, não é, com a liberação do dinheiro. E eu sempre deixo muito claro para eles que a segunda vara civil está sempre aberta para conversar com os advogados, seja presencialmente ou virtualmente, para que eles possam trazer as ponderações, as observações, as reclamações, os pedidos, para que os processos não fiquem parados ou tenham uma solução mais rápida. E eu acho que isso dá uma tranquilidade muito grande para eles, essa abertura deles poderem conversar a qualquer momento. Então eu recebo deles, às vezes, mensagem por WhatsApp, mensagens por e-mail. Então tem sempre esse canal aberto que facilita. E eu acho que talvez por conta disso, né, a OAB veja ali um juiz que está procurando atendê-los, né, naquilo que for possível. Numa comarca igual Caratinga, tem os casos que são mais comuns, quer dizer, quais tipos de questões que chegam para o senhor decidir? Tem aqueles mais comuns ou os mais são mais graves? Sim, os mais comuns hoje em dia são as ações indenizatórias contra banco, que são aqueles que consistem em descontos indevidos de seguro, taxa de manutenção de conta, empréstimos que a parte autora alega que não foram realizados, mas estão sendo feitos descontos. Temos uma quantidade muito grande de ações indenizatórias contra essas associações que promoveram descontos nos benefícios previdenciários dos idosos ou dos aposentados do INSS. E, claro, né, a nossa região aqui, a nossa comarca de Caratinga,
é constituída de 11 municípios e é uma região muito rural. Então, a gente também tem muitos processos previdenciários. Com relação a esses últimos, eu acho até que vai ser divulgado oportunamente. A Justiça Federal vai instalar no Fórum de Caratinga um posto de atendimento avançado. Ah, que bom. Não é? Aqui nós temos em Minas Gerais o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que atende à Justiça Federal de todo o estado de Minas Gerais. Nós já temos Justiça Federal implantada na comarca de Ipatinga, Governador Valadares e Manhuaçu. E foi feito um estudo e Caratinga é o lugar que tem mais processos da Justiça Federal que tramitam na Justiça Comum, justamente porque não tem aqui uma unidade da Justiça Federal. Então, para tentar equacionar esse problema, o TRF vai implantar aqui um posto de atendimento avançado, que vai ficar subordinado à Justiça Federal de Manhuaçu, mas todos os processos previdenciários vão ser protocolados nesse posto de atendimento, que vai ser aqui no fórum, e aí vai tramitar na Justiça Federal. Então, eu diria até que os processos previdenciários eles já estão com os dias contados. Claro. Eu acredito que não passe de setembro ou de outubro a inauguração desse posto de atendimento. Doutor, nós estávamos falando sobre a celeridade dos processos na Justiça e aqui na comarca de Caratinga, em função até dessa facilidade toda da tecnologia. Mas eu queria tratar de um ponto que é a proximidade da Justiça com o cidadão, no dia a dia mesmo. E o senhor fez um trabalho muito bacana, que em escola, encontro com alunos, fazendo palestras, e que hoje o tribunal até designou um juiz para isso, que é o doutor Anderson Nogueira, né? Nós conversamos aqui nos bastidores. O senhor acha importante essa manutenção desse contato com o cidadão, quer dizer, o juiz? E o senhor, principalmente, que eu vejo que o senhor anda com tranquilidade pelas ruas, o senhor caminha, faz caminhada, veio caminhando aqui para a entrevista. Como é que o senhor vê isso? Sim, sim. Eu entendo que esse contato do Poder Judiciário com a população, com o jurisdicionado, é sempre muito importante, até como uma forma de ver que a justiça está disponível para o cidadão e para toda pessoa que tem um problema, ela sabe que pode se socorrer do Poder Judiciário, que ela vai ser tratada como um cidadão e o juiz vai estar ali para julgar o processo dela com imparcialidade, com justiça. Então, sempre que o Poder Judiciário se abre, a população sempre dá um feedback positivo. E isso, claro, aumenta o número de demandas. Mas esse aumento do número de demandas, por outro lado, também mostra a credibilidade do Poder Judiciário. Se as demandas estivessem reduzindo, aí eu entendo até que o Poder Judiciário está desacreditado. Mas não, os processos a cada mês aumentam o número. E isso é positivo para a gente, porque estão confiando no Poder Judiciário. É uma pena que hoje, com esse aumento da demanda, a gente tem menos tempo para poder fazer essa divulgação, ir nas escolas, conversar com os alunos, mostrar como é que é um pouquinho do Poder Judiciário, para que elas possam crescer acreditando, né, na justiça. Educação para a cidadania, né? Exatamente. O senhor é daqueles que defende que a saída do Brasil continua sendo a educação? Sim, sim. Continuo acreditando que um dos caminhos, né, um dos principais caminhos é fortalecer, melhorar a educação. Tendo uma educação sólida, uma educação forte, a gente vai ter depois pessoas, adultos, não é, com um senso, não é, de cultura, de desenvolvimento, de responsabilidade muito maior. Então, eu acho que a valorização da educação, a valorização dos professores é algo essencial para que a gente possa ter um Brasil melhor. Pessoas educadas, né, votam melhor, fazem as coisas mais certas, agem direito. Né? Fazem boas escolhas. Boas não é? escolhas, né? Fazem boas escolhas, vão poder distinguir, não é, o que elas querem e vão, não é, correr atrás disso. Tá certo. Então, vamos fazer um rápido intervalo, você continue aí conosco, estamos entrevistando o doutor Alexandre Ferreira, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse Começo de Conversa Especial e você que chegou aí agora pode acompanhar um final de papo sensacional. Nós estamos conversando
com o juiz de direito, doutor Alexandre Ferreira. Doutor, na pandemia, eu pensei isso, escrevi sobre isso, que o ser humano ia melhorar. Falei, o ser humano vai sair melhor. Eu hoje fico meio receoso de afirmar isso, porque parece que a humanidade, em vez de melhorar, só piora. O senhor, como juiz, com a sua experiência, pegando tantos processos, o ser humano tem jeito? Com certeza que sim, ué. Né? Eu sou um eterno otimista, né? Eu acho que hoje, com essa questão das redes sociais, a gente tem visto muita coisa, tem sido divulgado muita coisa ruim. Aliás, a coisa ruim da Ibope, quando ela é divulgada. Mas o que a gente vê de melhora no Brasil, na população, não é? A gente vê hoje muita gente altamente escolarizada, a gente vê que a economia melhorou bastante. Basta a gente ver o tanto de pessoas que estão agora viajando, veículos nas ruas, motocicletas, construção de casas, moradias, o número de pessoas frequentando a faculdade melhorou. A gente praticamente tem um percentual muito pequeno de pessoas analfabetas. Isso tudo para mim é um indicador claro, não é, de que a nossa população está melhor e que o ser humano também está melhor. Agora, não é, sempre vão ter aquelas pessoas que vão fazer alguma coisa errada e isso vai dar ibope. Mas, de uma maneira geral, eu acho que da pandemia para cá, nós tivemos um salto de melhora considerável. Então, eu sou otimista, eu acho que está melhorando e vai melhorar mais ainda. A gente fala que o juiz precisa ser imparcial, tem que ser mesmo. Mas é possível manter a sensibilidade sendo imparcial? Bem, eu vou falar por mim. Não, eu queria saber do senhor, como é que o senhor lida com isso? Eu acho que há alguns processos em que a gente, não é, fica triste com aquilo que está vendo, com aquilo que está lendo no processo, mas eu sempre me pautei por julgar de acordo com a lei, com o entendimento dos tribunais e deixando a emoção de lado. Quando eu era advogado, eu não esqueço, quando eu entrei numa audiência trabalhista e vi uma juíza, eu era advogado na época, mas vi uma juíza falando na audiência, entrei para assistir, e a minha audiência era próxima, e ela falou para os advogados, né, ela colocou assim, doutores, coração fica embaixo da cabeça para que o juiz possa julgar com a razão e não com a emoção. Aquilo, eu não sei, marcou, eu esqueço até hoje, isso já deve ter aqui quase 40 anos que eu escutei isso na minha época de advogado, mas eu gravei. Então, eu sempre procuro julgar com a razão e deixar a emoção de lado. Muito embora a gente fique triste, não é, com aquilo que a gente vê, mas se não julgar com a razão, não tem como ser justo, não é? E o ato de julgar em si, que é um ato... Para julgar, claro, o senhor pega informações, recebe informações de todo lado e aprofunda nas informações. Mas o ato final, agora sou eu e o meu julgamento. Isso pesa? É solitário? É dolorido? Sim. Quero deixar claro, a gente tem bastante processo, mas eu tenho uma equipe muito boa que me assessora. Eu tenho uma assessora muito boa, que é a Dini. Tenho mais servidores como a Bárbara, como o Leonardo. Tenho uma equipe de estagiários também que são excelentes, mas eles recebem a orientação minha de como devem decidir, de como devem julgar. Eles elaboram as minutas, depois a gente revisa, né? E se tiver tudo certinho, a gente publica. Sim, o ato de decidir, de julgar, ele é solitário. Aquilo ali, a responsabilidade vai ser sempre sua. Por mais que você tenha uma equipe maravilhosa ali, né, por trás de você, a responsabilidade é sempre sua. Porque você orienta a forma de julgar, você revisa, então a assinatura está ali, a responsabilidade é sua. Então é realmente algo solitário que você não pode delegar para terceiros. Muito bem. Eu não sei se o senhor é um homem de fé. Se for, como que concilia isso tudo? Julgar e à luz ou não da fé? Bem, sim.
volto para aquilo, né? A gente não pode deixar a emoção ou a fé se sobrepor à razão e à prova dos autos. Porque se tem um juiz que é católico, não importa se a parte é evangélica ou de alguma outra religião, né? Isso não pode interferir no seu modo de julgar. Então, eu sempre procurei me pautar pela razão e deixar de lado todas essas questões de fé, de emoção, de sensibilidade do lado, né? Para que a gente não possa ter o seu raciocínio sofrendo interferência por esses ruídos, né, que estão ali dentro do processo. O senhor, nós já conversamos, eu sei que o senhor gosta muito de ler. E agora, com a questão de tudo estar dentro da internet, quer dizer, todos os processos, o senhor deve estar lendo mais que nunca, né? Mas tem tempo para ler outras coisas? Quer dizer, consegue tempo para ler um bom livro? O senhor gosta de ler? Eugênio, a gente acaba lendo muito coisas do dia a dia, do cotidiano, legislação, doutrina, né? Durante o dia, assim, muita coisa da área jurídica. E também, claro, as notícias do cotidiano para a gente poder se atualizar. Mas eu, sim, gosto de ler. Eu tenho o hábito de chegar do trabalho, né, antes de dormir, sempre ler em torno aí de 15, 20 páginas de um bom livro. Para mim é uma terapia, né? Eu deixo televisão, deixo celular de lado e o livro é a minha forma assim, de desligar, né? É aquele start, bem, agora está chegando a hora de dormir, então um bom livro para mim é essencial para poder terminar o dia. Bacana. Nós estamos aqui nesse começo de conversa especial e tratando os assuntos com leveza. É uma curiosidade. O senhor está aqui há mais de 2 décadas em Caratinga. Sim. Já encontrou, já teve aqui, o senhor lembra daquele menino que o senhor encontrou, filho do fulano, que hoje virou advogado e está... Tem disso, não? Tem, de vez em quando a gente encontra muita... filhos, né, de conhecidos, de amigos que eram pequenininhos, que você via que era de colo, e hoje já está aí formando como médico ou são advogados. Bacana. Isso dá um prazer muito grande. É bom, afinal de contas, igual eu falei, não é? Eu estou há 24 anos aqui, ano que vem eu faço 25 anos de Caratinga. Bacana. Então a gente viu muita gente, muita criança pequenininha que já são adultos, né? Com esse tempo de comarca de Caratinga, quais são os principais desafios que o senhor vê para a comarca? Isso daí é uma boa pergunta. Eu vejo que o grande desafio que a gente tem hoje aqui é tentar reduzir mais ainda a duração dos processos. Arrumar uma dinâmica, uma sistemática para que esses processos cheguem e saiam o mais rápido possível. Então, o nosso tribunal, inclusive, agora vai até mudar o programa eletrônico, o PJE, e vai passar para o EPROC, que é um sistema em que a gente entende que vai dar maior celeridade aos processos. Todo mundo que ajuiza um processo no fórum, ele quer que o processo dele seja julgado de forma rápida e de forma justa, de forma correta. Então, esse vai ser sempre a nossa eterna luta, não é? Receber aquele processo, dar andamento no processo, permitir que o réu possa exercitar o contraditório, a ampla defesa, as partes possam produzir as provas necessárias e o juiz possa julgar aquilo rápido. Então, o nosso desafio vai ser sempre esse, tentar diminuir cada vez mais a duração do processo. Bacana, doutor. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas o senhor tem 1 minuto aqui para as suas considerações finais, essa câmera aqui é sua. Deixar um recadinho para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. É com o senhor. Sua. Eu queria, nesse minuto aqui, agradecer o convite que o professor Eugênio me deu. É sempre um prazer estar aqui, sempre um bom trazer um pouquinho aqui da história do Poder Judiciário, que o Judiciário está sempre aqui aberto para todos. O Judiciário sempre vai tentar julgar o processo de forma imparcial e rápida. E, claro, né, agradecer a essa cidade de Caratinga que me recebeu aqui. E eu cheguei aqui no dia 17 de maio de 2001 e que me acolheu. Então, eu agradeço muito a Caratinga, a toda essa população que me tratou muito bem durante todo esse período que eu estou aqui. Muito obrigado. Bacana, doutor. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande honra recebê-lo aqui.
E a você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.